6h05, já temos aí 27 participantes, bacana, fico contente. Vamos lá. Louro-san, podemos dar partida? Sim, Ignato, já estamos com 27 participantes. A Sueli está chegando agora, completando aqui Ah, mais uma colega. Eu que acredito que legal. podemos dar partida, Ignato. Olha aí, que legal, fico feliz. Alexandre Sandersan acabou Sandy-san, de acabou entrar de entrar. também. Ah, é verdade, acabei de ver aqui a entrada do Sandy-san. Sandy-san, boa noite, como vai? Tudo bem? Excelente. Vamos lá. Então, vamos dar início, são 6h05 pelo meu relógio. E aí, Louro-san, você sabe que eu sou enlouquecido, né? Eu começo a falar, não paro mais. Vai me Sim, dando os toques aí, porque eu gostaria muito de, agora 6h06, que nós, esse bate-papo todo não fosse além de 1 hora. Então, às 7h05, 7h06, a gente pudesse encerrar. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou fazer um esforço hercúleo aqui para, em 45 minutos, 50 minutos, eu concluir com o que eu tenho para dizer, porque eu tenho um roteiro, claro, né, para isso, e depois abrir espaço para a gente bater um papo, né, perguntas e respostas, enfim, ou perguntas e considerações. Se responder, eu vou fazer um esforço, mas não sei se eu vou estar nessa condição de responder todas as perguntas. Bom, antes, então, de dar partida, deixa eu fazer uma consideração geral. Eu agradeço a todos os colegas que têm nos acompanhado, né, que estão agora aqui conosco. Nós temos quase 30 pessoas aqui agora, mas eu sei que muitas dessas pessoas que estão aqui conosco agora nessa sessão, nessa live, já estiveram antes em outras. Eu creio que desde que isso tudo começou, né, que a pandemia, enfim, esse isolamento todo nos forçou a esse modo de vida diferente, de trabalho diferente, isso acelerou algo que era inescapável, né? Estava mais à frente, mas isso foi algo que acelerou a ocorrência dessa nossa atuação, presença, né, nesse mundo digital, né? No mundo virtual, né, e atuando online. Então, nós também nos vimos premidos, né, por essa necessidade, e a gente tem feito um esforço bem grande, né, de reconfigurar nossa atuação, nosso negócio, nossa atuação, ensino à distância, enfim, monitoramento dos projetos, uma série de questões que a gente já está trabalhando junto aos clientes para viabilizar nessa outra forma, né, de atuar, nessas outras plataformas, né? Então, esta oportunidade de estar oferecendo conteúdo, discussão, as questões relacionadas ao nosso métier, aquilo que a gente supostamente é especialista, entende com um pouquinho mais de profundidade, a gente está explorando via esses canais, essas plataformas digitais, via webinars, lives e coisas que hão de vir ainda, né, nessa esteira. Bom, eu fico feliz com esse aprendizado. A gente está aprendendo, engatinhando, né, no Zoom, Meet, no YouTube, enfim, uma série de outras, no próprio Instagram, uma série de plataformas que nos oferecem essas alternativas. A gente está aprendendo dessa vez agora. Essa live está sendo aerada aí, indo ao ar pelo Zoom. E depois, esses vídeos todos estão sendo disponibilizados via YouTube. Gente, aproveitando a oportunidade, deixa eu dizer a todos vocês, os interessados, que no nosso site, né, leanway.com.br, você entra lá, essas lives já tem a oportunidade de estar chamada para elas, e aí a entrada, né, na plataforma na qual estiver acontecendo. Mas o que eu queria comentar, isso vocês já sabem, o que talvez nem todos saibam, é que nós criamos uma página específica no nosso site, página Downloads. Lá, a gente tem, para cada uma dessas lives, e já são 14 lives e webinars que eu tenho participado nesses últimos 2 meses e meio, 3 meses quase. Lá a gente criou um espaço para cada uma dessas lives, né? Essa página Downloads. O que tem lá? Tem material relacionado aos temas que a gente trata aqui em cada uma dessas lives, né? Cada um desses bate-papos. Por exemplo, agora, então a gente já tem... Dê uma olhada lá, vocês vão ver o que tem já disponível das lives passadas. Tem vídeos, tem o próprio roteiro, né, que me serve aqui, né, para apresentação. Tem papers que ancoram o papo, né, o tema que é alvo, né, da discussão. Hoje, por exemplo, né, o custeio por
objetivo, né, o target costing, já está lá. Tem lá uma pastinha Download Target Costing. Então, tem vários papers lá. Depois eu vou jogar o sumário desse roteiro que está me ancorando aqui, está me servindo aqui. Ok, gente? Então, deem uma olhada lá. Se o tema, e os temas das lives anteriores interessarem a vocês, deem uma olhada lá, porque eu tenho certeza que vocês vão encontrar material interessante, ok? E a gente está sempre em contato, vocês têm meu e-mail, né, os contatos da Linway, fiquem sempre à vontade de nos acionar. Bom, fico feliz né, com essa oportunidade uma vez mais, e tem muito mais por vir aí. Por que target costing? Né? Por que falar de custeio? Eu não sou um especialista em custeio. Então, eu tenho dito nas lives, né, que esses papos, né, esses momentos com vocês, estão longe de me colocar na condição, né, do professor, do instrutor, que, claro, eu também sou, mas eu aqui queria mais, embora, né, eu não esteja de fato interagindo, ouvindo vocês, no momento em que estou trazendo as ideias, mas assim, eu queria dar essa conotação de um bate-papo. Claro que eu vou me servir de um roteiro, né, de um script, né, que é uma apresentação que eu estou compartilhando com vocês em PowerPoint para facilitar, deve ter uns 28 slides, mais ou menos, vão ancorar minha fala. Vai servir bastante, né, para dar essa coerência e facilitar o entendimento. Então, assim, é para um enriquecimento da minha fala. Eu espero que eu possa conduzir, possa falar e trazer as ideias de forma clara e coerente, mas eu também, obviamente, vou me escorar ou ancorar nesses slides. Então, dessa vez, já falei de vários temas importantes. Temas super importantes, todos eles são super importantes, alguns com os quais eu e os colegas da Linway temos muita familiaridade, muita experiência, de décadas, né? Dessa vez, eu me arrojei a trazer um tema que não é um tema da nossa especialidade, né? Mas é um tema que aflige a todos nós, gestores de operações, militantes na área de gestão de operações, engenheiros de produção, engenheiros industriais e sobretudo, aqueles com o viés, né, com a pretensão, a intenção de implementar ou de melhorar o modelo de gestão de operações, né, vigente à luz do Lean System, Sistema Toyota de Produção. Aí é que mora a questão, assim, os métodos de custeio tradicionais não se encaixam e vice-versa. E aí é um grande problema. A Toyota tem uma abordagem específica para isso, desde, puxa vida, deve ter uns 50 anos, pouco mais de 50 anos que essa abordagem né, começou a ser construída dentro da Toyota e é conhecida como o target costing, né? Custeio por objetivo, custeio-alvo, custo-alvo, algo do gênero assim. A tradução mais ou menos seria essa. E como a gente sofre muito nessa questão, né, de valoração, lado financeiro, quando em meio ao processo de implementação, de melhoria, de transformação do modelo de negócio, do modelo de gestão de operações, de implementação, né, do Lean System, de colocado de forma simples, a gente tropeça mais do que esbarra nessa questão de como valorar, como é que eu falo a linguagem financeira, eu trago tudo isso, traduzo em linguagem financeira. Então, é nesse contexto, gente, que eu trago a questão. De novo, não sou um especialista em custeio, métodos de custeio. Para isso, quando chegar a hora de nós falarmos e mergulharmos, aí eu vou convidar os caras, os bambambãs, Kliman, Francisco Kliman, Cláudio Miller, esses caras são os bambambãs em métodos de custeio, conhecem de olhos fechados, e aí podem nos ajudar aqui na hora que a gente tiver que mergulhar. Mas agora eu quero apresentar de forma geral o porquê que esse tema é super, super, super relevante. E aí o título dessa fala é esse que eu coloquei aqui nesse primeiro slide, né? Target Costing e Kaizen. Porque Kaizen está na essência, né, desse modelo de transformação, da dinâmica de transformação do sistema Lean, né, da implementação do sistema Lean. E como é que, então, essa dinâmica interage, né, com o Target Costing e vice-versa. E aí vocês sabem bem que existe um princípio central dentro da abordagem, né, do Lean System, do TPS, que é o princípio do não custo. Na verdade, está muito situado no nível do mindset, né? Então, o princípio do não custo, que está ancorado, violentamente ligado com o princípio, né, da eliminação do mundo, das 7 perdas, clássicas perdas do Ono Sensei.
Então, por isso que eu coloquei assim, além de falar, né, de titular isso como target costing e a relação com o Kaizen, eu queria fazer a referência, né, de que dentro dessa abordagem, dentro dela, está o princípio do não custo. E é por isso que está na raiz desse modelo de gestão de custos, né, do Lean, né, da Toyota especificamente. Ok, gente? Então é mais ou menos isso que assim, vale comentar de forma geral. Eu vou avançando aqui, vamos ver se eu... Opa! Será que eu cometi algum equívoco aqui? Estou tentando... Opa! Vamos ver, vamos avançar aqui. Eu estou tentando avançar nos slides. Será que aconteceu algum travamento aqui? O que eu cometi de equívoco aqui? Ok, desculpem. Então, esse aqui é um slide. Quem me conhece a minha fala. Diz, meu Deus, Gnata, não, de novo não. Mas eu sempre apresento esse slide aqui. Ó. Gente, tudo que se faz, tudo que nós fazemos em prol da organização, da nossa empresa, qualquer que seja a natureza dela, tudo tem que estar olhando para essa ponta lá. A gente quer crescimento do negócio, dessa nossa organização, a gente quer a longevidade desse negócio, né, dessa organização, a gente quer perenidade. É isso que a gente quer. Embora saiba, né, que a morte é iminente, eu não sou alarmista, não. A gente tem muitos anos de vida pela frente, mas a morte para os seres e para as organizações é iminente, né? Mas a gente pode, sim, almejar sobreviver, longevidade. E, para isso, eu preciso construir um caminho, pavimentar uma via. Como é que eu pavimento essa via para crescimento e longevidade? É através de lucratividade. À medida em que eu torno um negócio, uma operação lucrativa, qualquer que seja a natureza dela, lucrativa, eu atraio as atenções, eu atraio investimentos. Eu vou colocar de forma bem simples. Né? Eu atraio investimentos. Eu atraio as preferências, né, de quem pode me ajudar, quem pode alavancar o meu crescimento, a minha sobrevivência. Como é que eu faço isso? Se eu provo inequivocamente que esse negócio é competitivo, que eu sei fazer com que ele ganhe a preferência do mercado que atende. Ou melhor, até a preferência do mercado que ainda não atende. Então, competitividade é isso, é ganhar a preferência. À luz de quem eu pretendo servir, né, olhando para quem eu atendo, ou pretendo servir, pretendo atender, como é que eu faço para despertar interesse especial? Como é que eu faço para ganhar preferência em relação às outras alternativas? E para isso, gente, eu preciso, né, tocar o sininho desse grande alvo, né, desse mercado dos clientes, ou potenciais clientes. Como é que a gente faz isso? Aqui está colocado de forma muito simplificada, é claro, né, um modelo só para ilustrar a ideia, né, gente? É a partir dos fatores competitivos. Eu tenho que identificar quais são os fatores competitivos que são relevantes, né, para esse cliente, para esse mercado, e oferecer condições vantajosas nesses quesitos em relação aos meus competidores. Qualidade, aliás, qualidade é a condição necessária, né? É fator qualificador, mas é condição sine qua non. Ou seja, o que eu quero dizer não ganha pedido, só te qualifica para estar no jogo. Preço competitivo, através da redução do custo, via eliminação das perdas, preço competitivo, custo, target costing entra aí, perda, 7 perdas entram aí, estão ligados todos eles. Um fator competitivo super importante, né? Preço. Agilidade na entrega e flexibilidade. Esses são 4 clássicos fatores competitivos, todos os senhores, senhoras, amigos, amigas, hão de reconhecer que existem outros fatores competitivos a depender do mercado em que eu atuo, depender do perfil do cliente, enfim. Mas esse aqui é um modelo clássico, apresentando os 4 clássicos fatores competitivos e outros, obviamente. Aliás, ademais, existe uma hierarquia entre eles, não é alvo da nossa discussão aqui agora, mas é um tema bem relevante, bem interessante. Bom, eu quero mexer esses ponteirinhos, chamar a atenção do ponteiro para os quais o mercado está olhando, os clientes estão olhando, o potencial cliente está olhando. Eu mexo o ponteiro, opa, desperto o interesse, ganho preferência. Com isso, eu ganhei preferência, competitividade, sou capaz de rodar o meu negócio de forma lucrativa, alavancando, ganhando preferências, né, de quem pode alavancar esse crescimento e a sobrevivência. Mas o que cabe a nós, gente? Parece que é um papo muito etéreo, né, de estratégia de negócio tem vinculação, claro, com a estratégia de negócio, mas é pão, queijo, aqui, ó. Isso aqui, mexer os ponteiros desses fatores competitivos é resultado do que eu faço,
de como eu atuo sobre o modelo de negócio, dos métodos de gestão que estão a serviço desse modelo de negócio ali dentro. E aí que nós entramos, é o nosso papel. Nós entramos, os engenheiros de produção, os engenheiros industriais, os gestores, os especialistas, nós todos entramos num esforço grande de trazer melhoria e inovação. Né? Melhoria é o clássico Kaizen, melhoria incremental e contínua, feita por todos os dias, com o mínimo de investimento, uma definição que eu gosto de Kaizen simples. Combinado, quando possível, com a inovação, né? Com o Kaikaku, que é o breakthrough, o rompimento. Então, eu faço um esforço para promover alterações, mudança no modelo, nos métodos de gestão vigentes, de forma que o modelo de negócio trate melhor e ofereça melhor fatores competitivos, melhor condição para o mercado. Ganho preferência, torno o negócio lucrativo e via para o crescimento e sobrevivência. Desculpa eu ter me alongado aqui, mas isso dá sentido a tudo que se faz, gente. Tudo que se faz. Assim, a gente, no nosso caso, né, o métier específico, implementar o Lean, é isso que justifica o nosso esforço, né, de implementação do Lean, de transformação, que é penoso, né? Não é trivial. Então, é isso que dá noção. Tem que levantar a cabeça e ter essa noção clara. Né? Por isso que a gente fala, né, que tudo isso tem que ter visão de longo prazo, porque sim, claro, eu tenho que olhar para o longo prazo. O meu objetivo está lá na frente no longo prazo. Não é nunca objetivo de curto prazo, muito embora, claro, eu queira ir colhendo, né, os ganhos que vão se apresentando, né, no dia a dia. É isso. Bom, nossa referência, não vou chatear ninguém com isso aqui, que é o sistema Toyota de produção. Claro, eu só vou fazer referência, mesmo nesse modelo simplificadinho, né, da casinha da Toyota, o templo do TPS, enfim, tem vários apelidos, vocês enxergam ali no vértice, num dos vértices, os 3 vértices, essa também é uma representação simplificada, né, dos 3 fatores, eu apresentei 4 lá antes, aqui tem uma simplificação ainda maior em relação aos fatores competitivos. Mas são fatores competitivos, rapidez, menor lead time, mais alta qualidade e preço competitivo, mais baixo custo. Né? Então, esses são os fatores competitivos que eu ponho a serviço do meu cliente. Né? E aí tem o suporte aí de 2 grandes pilares, eu não vou entrar nisso, é só para ilustrar que o fator competitivo está lá. Ó. Olha lá, custo. Olha lá. Ó. Não é à toa que a gente vai falar de target costing. Poxa vida, ele está no mais alto nível dos meus objetivos como negócio. Né? Eu quero provocar... eu quero promover esta melhoria nesses fatores competitivos, ganhando a preferência do meu mercado. Então, está aí o sistema, a representação mesmo que simplificada do Lean System, está em sintonia com o que a gente pretende tratar aqui hoje com vocês. Né? Então, mas me permitam bem rapidamente, não vou também enlouquecer aqui falando de história, né, de como isso tudo nasceu, mas também a gente nada é geração espontânea, e de repente nasceu o Lean, e de repente o target costing veio à luz, ganhou vida. Não é bem assim, isso é um processo, né, de crescimento, nascimento, crescimento, maturação. Eu queria resgatar algumas questões que vieram aí, ó. Olha só, nessa história. Né? Tudo premido pela escassez, por crises. Então, uma história de superação e dificuldade, é isso que a Toyota tem na sua origem, na sua raiz. Poxa, ela começou antes, claro, como vocês sabem, foi fundada décadas antes, mas a primeira paulada foi o Japão, onde ela se inseria, claro, foi derrotado, flagrosamente derrotado na Segunda Grande Guerra Mundial, e aí apareceu, já era proeminente, mas apareceu com força a figura de um representante, né, do empresariado, que é o Kiichiro Toyoda, à época, é o filho do fundador, do Sakichi Toyoda, à época ele era o presidente da Toyota, e ele lançou um desafio. Ele era algo como... hoje, o neto dele também tem essa mesma posição, né? Tem posição no Keidanren, que é algo do tipo Federação das Indústrias, algo como, né, os nossos grandes barões aqui da indústria, do empresariado, Fiesp, né, CNI, então eles tinham essa projeção. Ele tinha essa projeção, o neto dele também tem agora essa mesma, o Akio Toyoda. E ele lançou esse desafio, mas não só para a Toyota, ele lançou um desafio para a nação. A gente tem que avançar a América em 3 anos. Caso contrário, nós vamos morrer como nação, como economia, como indústria, como economia, como nação.
E isso sensibilizou violentamente. Os caras se arrepiaram, né? Quando alguém da projeção do Kiichiro Toyoda lançou esse desafio nível nacional. E começou uma mobilização muito forte, capitaneada pela Toyota e outras grandes organizações, outros grandes empresários, né, para catch up America, alcançar a América, em 3 anos. É claro que a gente sabe hoje, né, que o Japão, eu fui para lá no início da década de 90, fui viver lá, estudar lá. Na década de 80, existia uma clara noção, projeções e clara certeza de que o Japão ia alcançar a América, ou seja, ultrapassar a América como a maior economia do mundo, maior PIB do mundo, porque estava num processo de crescimento muito mais acelerado do que os Estados Unidos, que era a primeira economia, o Japão era a segunda economia. Hoje sabe-se que a China passou, né? É a segunda, o Japão é a terceira economia e está em vias, a China está em vias de passar, inclusive, a economia americana, tornar-se brevemente a maior economia do mundo. À época, na década de 80, se dizia que o Japão ia, em alguns anos, ultrapassar os Estados Unidos. Só para abreviar a história, a gente sabe que isso mudou, veio uma crise, uma década perdida também para o Japão, o Bubble Burst, e isso alterou todo o futuro, né, de crescimento, de projeções que se tinha. Mas o Japão é a terceira, é uma grande economia, é a terceira maior economia em termos de PIB e é a mais saudável, porque tem reservas extraordinárias, né, no seu tesouro. Enfim, então, marcada por dificuldades. Aí depois veio, para resumir, a crise do petróleo em 73, o preço do barril quintuplicou numa tacada só, formou-se a OPEP, né? O preço do barril foi lá para cima. Quebradeira geral no Japão não foi diferente, aliás, foi muito pior, porque o petróleo era a fonte importante na matriz energética, né? Então foi quebradeira geral, uma das poucas que sobreviveram, respirando, né? A nível da água batendo aqui, mas ela ainda conseguiu respirar, foi a Toyota. Em 74, ela foi a única vez na história da Toyota em que ela teve pequeno prejuízo, alguns foi 0-0, e depois teve essa crise recente aí, né, do desastre aquele de Fukushima, né, o grande terremoto, o grande tsunami. Isso também foi a segunda ocorrência em que a Toyota apresentou resultados desfavoráveis, prejuízo, né? Então, crise do petróleo, depois veio o Bubble Burst. Lá eu estava, década de 90, quando eu cheguei no Japão, eu cheguei em 94, 26 anos atrás. E eu ainda vinha, estava todo mundo naquela discussão, será que essa crise nos últimos anos, será que é marolinha? Ou o Japão vai retomar? Não, assim, foi realmente uma década muito difícil, o Bubble Burst. Década de 80 foi uma época de crescimento acelerado, a década de 90 foi uma década perdida, né? E aí depois teve o grande terremoto de Hanshin Dai-Shinsai, eu estava lá. Aliás, minha vida foi tremendamente afetada pelo Hanshin Dai-Shinsai. Depois teve o tsunami e o desastre nuclear de Fukushima, 2011. E agora o Covid-19, eu também estava lá. Voltei às pressas em março, eu estava lá em fevereiro, para ficar 21 dias, 3 semanas, tive que voltar em 4 dias, porque a coisa realmente piorou violentamente. Então, o que eu quero dizer assim, é uma nação, é uma organização que está inserida nessa nação, nesse contexto, nessa cultura, de muita dificuldade, de crise em cima de crise, de muita escassez. Quando a gente fala de escassez, isso aí dá pano para manga, né? Mas olha só, me ajudem aqui a entender como isso é relevante quando a gente olha no contexto mais amplo, né? O Japão tem uma área territorial de 282 mil, mais ou menos 282 mil quilômetros quadrados, São Paulo e seria algo como São Paulo e Alagoas juntos, São Paulo, um pouquinho menos de Santa Catarina, São Paulo e Alagoas, eu diria, mais ou menos. Só que o detalhe, é pequenininho, né? São Paulo é um pouquinho mais. Mas 80% é montanhoso e vulcânico. Sobra 20%, se não dá o estado de Alagoas, para acomodar 120 milhões de habitantes e acomodar uma economia, terceira maior economia do mundo. Então, assim, vocês entendem? Por isso que a gente fala assim, o japonês é craque em miniaturização, craque em soluções para utilizar o espaço. O espaço é tridimensional, não é só área, é o espaço volumétrico mesmo, né? É impressionante como eles pensam assim, né?
porque está na origem de tudo, né? Da vida dessa turma toda. E a Toyota forjou-se aí, né? Então, escassez é algo que eles entendem bem e define muita coisa, né? Aí eu comentei já, me antecipei, nesse slide apenas uma ilustração mais ampla, né? Da crise do petróleo, como eu comentei, todo mundo se quebrando. A Toyota foi uma das poucas que passou sem sofrer, sem quebrar, sofreu menos, né? Zerou, teve pequeno prejuízo talvez, e aí, claro, isso chamou a atenção do mundo inteiro. E começou todo um esforço de entender o que a Toyota estava fazendo diferente. Bom, o que ela estava fazendo diferente é que ela já vinha trabalhando num modelo de gestão de operações, gestão de negócio, que levava a sério a questão da escassez. E aí, na origem disso, a gente vai entender que a abordagem ganha esse nome, né, de custeio por objetivo, o esforço de combater, identificar perdas, as 7 perdas do ONU CNC, e o esforço de, em gestão, atuar, ou seja, a partir desse método, nessa abordagem de gestão de custos, atuar sobre as perdas, que é o que a gente chama de target cost. Bom, eu comentei com vocês, eu gosto muito de ancorar, né, um pouco crescimento e sobrevivência naquele slide lá. Então, crescimento e sobrevivência, eu achei fatores competitivos. Olha, o fator competitivo é um particionamento, né, e uma forma da gente avaliar se está atendendo o que o cliente, o que o mercado quer. O que o mercado quer, a gente pode condensar nessa expressão aqui, valor, que é definido pelo cliente final e é definido a partir das necessidades atendidas a um preço específico, num momento específico. Isso é valor. Alguns especialistas, né, nesse modelo, no Lean System, definem que existem 5 etapas para a gente evoluir em direção a oferecer o valor. Definir o que agrega valor, identificar a cadeia de valor e remover as perdas, o muda, imprimir fluxo contínuo, permitir que o cliente puxe a partir dessa estrutura, né, dessa cadeia de valor, e gerenciar em direção a Kaizen, 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 sempre olhando para muda, né? Muda, Kaizen, 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 perseguição às perdas. Isso está na essência do target costing, vocês vão ver na sequência. Então, é óbvio que é tudo muito pão, queijo, gente. Olha só, a gente está trazendo coisas, esse modelo de gestão de custeio, ele está calcado nas questões, nos elementos, nos conceitos mais elementares que a gente já conhece bem. Eu só vou fazer referência porque eles não estão descolados, não dá para descolar. As 7 perdas, né? E aí a definição, não vou chateá-los aí com algo que já é sabido, né? Perda, atividade, consome recurso, ou seja, é custo. E aí cabe a nós definir o que de fato agrega valor e o que não agrega valor. Se, né, dentro desses recursos que eu vou investir, que eu vou aplicar, que é custo, que agrega valor, fantástico, eu converto em valor. Mas aquele que eu não converto em valor é perda, e aí eu preciso fazer um esforço ferrenho para eliminar. Então, é isso que a gente quer. Olha só que interessante nesse 8800. Na lógica, vamos comparar na lógica Lean, né? A lógica que leva ao target costing. Vamos comparar com a lógica tradicional. Então, olhando bem rapidamente, né? O que é a lógica tradicional de gestão de custos? Ela é uma lógica que não tá vinculada à preocupação com competitividade. Aquela imagem lá de, né, fator competitivo, ganhar preferência, lucratividade e crescimento e sobrevivência, essa lógica tradicional não remete a isso. Então, o outro aspecto clássico, né, envolvido atrás, né, dessa lógica tradicional é quanto mais eu produzir, quanto mais rápido, melhor. Né? Bota para frente que a gente dá um jeito de vender. Tem gente para vender. A área de vendas faz isso, marketing faz isso. E, aliás, vamos vender o que a gente produzir. Vamos lá. Pau na máquina, tudo para frente. E porque a lógica era essa. Ó. Quanto é que custa fazer isso aqui, essa caneta? Quanto é que custa? Olha, custa, eu vou perguntar para a engenharia, desenvolvimento de produto, custa 100. Custa 100. Fala com o pessoal da área financeira, chama os caras aqui. Quanto é que tem que a gente está prevendo aqui, marketing diz que a gente vai vender 10 mil por mês. Quanto é que tem que dar de lucro aqui, de margem, né? Cada uma delas para a gente atingir as nossas metas de receita no ano e a gente ganhar bônus. Ó, tem que dar 20. Tá bom, beleza. 100.
mais 20, 120, está ditado o preço de venda. Pessoal de vendas, pastinha debaixo do braço, ligação, vamos correr atrás, 120 a canetinha. Essa é a lógica tradicional. A lógica Lean é uma lógica que está calcada em um modelo para alavancar a competitividade. Lembrem, competitividade ganhar preferências. Né? Ganhar preferência a partir do momento em que eu mexo nos fatores competitivos. Né? Então, no ritmo do cliente, ou seja, eu tenho que estar vinculado com o que o mercado quer. Então, só se produz o que se vende, né? Eu produzo só o que se vende, vendeu, produziu para vender, é o MTS, MTO, Make to Order, Make to Stock, né? Essa é a produção puxada, né? MTO ou MTS, né? E, então, portanto, a lógica é o preço é determinado pelo mercado, aí eu preciso identificar quanto é que eu preciso, se a estimativa da área de marketing, vendas, me indica que eu vou vender 5 mil, quanto eu preciso de lucro em cada unidade para manter o negócio lucrativo. Lembram? Está tudo vinculado, né? Lucratividade, não daqueles steps, ali, daqueles slides que eu mostrei. Claro, produtividade, né? A competitividade, lucratividade. Quanto eu preciso dar de lucro? E aí, eu preciso dar de lucro. Se o preço é 100, eu preciso dar de lucro 20, está ditado já, está dito já. Então, eu tenho que fazer um esforço para produzir a 80. Isso é o custo-alvo. Nós vamos ver, isso custo-alvo é a essência, né, do target costing. Aliás, target cost é isso que aparece aí. Então, eu custei o alvo, custo-alvo, né? Vamos explorar. E aí, dentro disso aí está o princípio do não custo. Nós vamos ver na sequência que isso fica bem claro. Esse diagramazinho, ou enfim, esse desenho, ele aparece esses 3 grandes componentes, né, dessa discussão. Preço de venda, o custo de fabricação, de produção, e a diferença entre eles, que é o eventual lucro, né, ou prejuízo. Né? É isso. Então, é a partir daí que a gente tem que olhar. E aí, claro, o que eu estou mostrando aqui? Ao longo do tempo, gente, isso é inerente aos mercados de forma geral. Ou seja, se você olhar ao longo do tempo, o mesmo produto, o que vai acontecendo em função de uma série de fatores. Eu não vou aqui explorar isso. Né, a competitividade, mais entrantes, mais gente participando e fazendo guerra de preço, né, e oferecendo melhor. Então, o preço, ao longo do tempo, vem caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Se você, né, tem um produto que permanece, tem ciclo de vida, né, que é importante para você manter o seu negócio. Então, mas ao longo do ciclo de vida desse produto, ele vai caindo de preço. Isso é inerente às pressões do mercado. Decorre das pressões do mercado. O que eu preciso fazer como negócio, né? Quem está por trás, mantendo esse produto em produção, no portfólio de produtos, né, que eu ofereço no meu mercado. Eu preciso fazer um esforço para manter esse negócio lucrativo. Mais do que isso. O esforço que eu preciso fazer é um esforço para compensar, e mais do que compensar, apresentar melhor desempenho ao longo do meu negócio ao longo do tempo, que é ditado pelo quanto de resultado eu consigo gerar. Ou seja, lucros crescentes. Então, eu preciso fazer um esforço brutal que compense a queda de preço de venda, queda no preço de venda, mês a mês, ano a ano. E eu, ao mesmo tempo, além de fazer isso para compensar essa pressão, eu faço um esforço adicional para que eu amplie essa margem de lucro para tornar o meu negócio lucrativo, de novo aquele slidezinho, e com isso atrair investimento que me permite crescer e ganhar longevidade. Né? É claro que existe aqui, se eu tenho essa condição, eu também posso optar por parte desse ganho reverter em redução adicional de preço. Se isso for uma estratégia, né, de negócio, eu posso converter parte desse ganho não só em lucro, mas em redução adicional de preço, em meu favor. Opa, é um fator competitivo? Opa, para aí um pouquinho. A Leanway está oferecendo preço menor do que os concorrentes? Para aí. Então, e eu não deixei de ser lucrativo. Só que parte do ganho que eu obtive, né, com essa luta, né, de redução do custo, vocês verem que a inclinação aqui é a inclinação diferente, adicional, né, em relação à inclinação da redução do preço de venda, de custo a inclinação é mais acentuada, portanto, eu estou, ao longo do tempo, com uma taxa de redução de custo maior do que a taxa de redução do preço. É isso que eu pretendo fazer. Louro-san, só me ajuda aí a aferir. Como é que nós estamos aí? Está fazendo sentido? Será que a turma está acompanhando?
Dá uma provocada aí na turma aí, que aí no chat box, quem sabe eles se manifestam aí. Guinato, alguns amigos aqui se manifestando aqui no chat, alguns mandando alguns abraços, e peço ao pessoal que pode mandar as perguntas, as questões, pessoal. Já vamos lá. Eu sei que está, né, nessa fase, né, que assim, é basicamente conhecida de todos, né? Sim. Mas, por favor, se manifestem aí, e qualquer questão que mereça melhor esclarecimento, bota, né, o teu comentário aí, que a gente vai fazer um esforço para dirimir qualquer dúvida. Exatamente. Olha só que legal isso aqui, ó. As duas abordagens. Eu falei, né, eu mostrei aqueles dois ponto contra ponto, né? Tradicional e o sistema Lean de custeio. Olhem só isso aqui, ó. Tradicional é os três componentes estão aí, preço, custo e lucro, né? Tradicional diz assim, o tradicional é, eu determino o preço, o fabricante determina preço. Determina preço, portanto, se determina preço, quanto é que custa, né, fabricar, quanto custa fabricar isso aqui, soma-se a isso o lucro e sai para a luta, para vender. Né? No Lean, muito embora algebricamente apareçam os três componentes ali, preço, custo, lucro, a diferença é que preço é dado, fator que eu não tenho alcance, não tenho ingerência, é dado, vem de fora, é exógeno, né? E eu tenho a atuação sobre custo e lucro. Então, aliás, tenho atuação sobre custo, né? Lucro é o resultado disso. Eu posso tolerar mais ou menos lucro, posso tolerar lucro, posso atuar não, mas tolerar e lidar com eventual prejuízo. Mas o que eu atuo é sobre custo de produção. Então, mas olha só, os três elementos estão aí, mas para aí só um pouquinho, a equaçãozinha de cima ali, né? Aquela igualdade ali. Se eu transfiro o L junto do P à esquerda, né, ele vai com, ou melhor, o C, né, foi que eu fiz na linha ali, ele vai, obviamente, com um sinal negativo, então não dá no mesmo. Ué, não dá no mesmo? Sim, algebricamente sim. Mas a gente se serve desse jogo para mostrar que a lógica do princípio do não custo é uma lógica diferente, que não toma como possibilidade a definição de preço. Definição de preço é do mercado. Então, para ilustrar isso aqui melhor, vamos colocar assim, ó. Eu já vou lançar os numerozinhos aqui nesse exemplo. Ó. Na abordagem tradicional, a gente diz assim, olha, por exemplo, né, muito embora a ordem aqui esteja alterada, mas olhem só o raciocínio, vejam se faz sentido. Na lógica tradicional, engenharia, manufatura, vem cá, me digam aqui, quanto é que custa essa caneta? Que marca diz que essa caneta, se a gente botar no mercado, vai vender 5 mil por mês. Quanto é que custa isso aqui? Faça as estimativas de cálculo aí. Aí esse cara vem e diz, custa 100. Financeiro, quanto é que precisa se vender 5 mil para a gente atingir, né? Entra no portfólio mais esse item aqui. Como é que fica aí em termos de resultado? Quanto é que precisa dar de contribuição a cada unidade? 20. Tá bom, é aquilo que eu comentei. Bota os caras de venda e marketing para o mercado e sai a luta. É 120 para vender. Essa é a lógica tradicional. O princípio do não custo, como é que ele se manifesta? Ele se manifesta assim, ó, gente. Então, o preço é dado pelo mercado. Então, eu vou investigar se a ideia, se a necessidade capturada, necessidade é esta caneta, e eu busco no mercado, além da necessidade, os fatores competitivos importantes, o que se quer, né, associado a esse elemento, esse produto, por exemplo, produto ou serviço, né? Esse caso aqui é um produto, só para ilustrar. Então, o que o mercado está disposto a pagar por essa? Dado que tem uma série de outras alternativas, outros concorrentes. O mercado paga 100. O mercado paga 100. Se a gente quiser cobrar 120, não vai vender. Não vai vender no nível que a gente está projetando para entrar no portfólio e isso ser um negócio lucrativo. Então, o mercado paga 100. Bom, o mercado paga 100, financeiro. Se as nossas estimativas aqui são de vender 5 mil e o mercado está disposto a pagar 100, quanto é que tem que dar de margem? Tem que dar 20. Bom, então 100 menos 20, preço menos lucro, é 80. Então, olha aqui, gente. A gente tem que viabilizar isso aqui, a produção, botar em linha ao custo de 80. Esse é o target cost, é o custo-alvo. Então, esta é a luta.
Então, as estimativas podem originalmente indicar que eu não estou lá. Aí é o Kaizen. E aí nós vamos ver como é que isso se dá ao longo do ciclo de vida do produto. É bem interessante. Ok, gente, muito embora algebricamente é o mesmo, mas entender a lógica, a gente brinca, né? Faz o jogo, a álgebra inalterada, mas a gente brinca com a posição, né, dos termos para ilustrar a lógica. Será que está fazendo sentido? O Louro só vai me ajudando aí, né? Se o pessoal está dizendo, não entendi, tá ok, tranquilo, segue, toca o baile aí. Vou tocar o barco. Toca o barco, né? Segue o baile, eu toco o barco, é isso aí. Eu misturei as coisas, queria tocar o baile, né? Daqui a pouco, enfim. Então, olha só, gente. Então, a gestão dos custos, né, aplicando o princípio do não custo, é um processo de gestão, um processo super amplo que se desdobra ao longo de todo o ciclo de vida do produto. Começa tudo lá no desenvolvimento, na concepção, na ideia, na investigação, na conversão da ideia, né, em mock-up, enfim, antes disso, né, em protótipos, mock-up, enfim. Eu não sou especialista em desenvolvimento de produto, eu sei que isso acontece, são algumas das etapas, né, ao longo do desenvolvimento de produto, mas começa lá a gestão do custo. Começa lá no desenvolvimento do produto. Porque eu já tenho uma estimativa, eu tenho que construir uma estimativa de custo, porque o preço está dado. Lembra aquele exemplo numérico? É 100. Então, eu começo lá construindo a estimativa de custo. E eu preciso chegar naquele 80 do custo-alvo para liberar para a produção para os 5.000, para chegar na ramp-up e atingir um nível de 5.000 mês, que é o que, se 5.000 mês eu produzir e cada um me oferecer 20 de lucro, eu consigo né, resultado, eu consigo lucratividade desse negócio, eu vou chamar a atenção dos meus investidores, crescimento e longevidade. É isso aí. De novo, aquele slidezinho é recorrente, né? Então, é isso. O que eu quero com esse modelo é garantir lucratividade, mas a partir de um esforço ferrenho, brutal, na controle dos custos, né? Redução e controle dos custos dentro de limites que são, chama de limite razoável, mas é assim, é o target cost, né? Com alguns limites de controle. Então, é isso, ó. De novo aqui, eu trago de novo, né, aquela equaçãozinha que está ali, né, que estava lá no slide anterior, preço competitivo, mercado que dita, menos o lucro-alvo, que é o que vai me permitir trazer resultado para o negócio, me dita o custo-alvo, os 80, aquele meu exemplo numérico anterior. Ok? Então, só que o que a gente tem aí, que eu falei no início da nossa fala, a gente esbarra bastante, é que os métodos de custeio que estão aí a nosso serviço, eles impõem algumas restrições e dificuldades, por isso que a gente tropeça. Então, os sistemas de custeio tradicional, eles, na verdade, eles nos empurram para a adoção de práticas que são contrárias ao Lean, como, por exemplo, produzir em grandes lotes, manter altos níveis de estoque, de inventário, né? Então, essencialmente são as premissas da produção em massa que aparece aqui, da economia de escala, né? De produzir em grandes lotes, e aí levam a gente a decisões super equivocadas sobre o portfólio de produtos. Isso aqui não dá dinheiro, isso aqui vende bem, e às vezes está perdendo dinheiro. Então, por exemplo, né, como eu comentei ali, lucratividade do cliente, lucratividade do portfólio de produtos. Make or buy, decisão se eu faço em casa, produzo em casa, né, os componentes daquele produto final, os itens, os componentes, ou se eu compro fora. Então, os métodos de custeio, eles podem ser, e via de regra, são extremamente perigosos nesse sentido, né? Porque eles podem te indicar que vale a pena fazer internamente quando não vale, ou o contrário, a racionalização de produtos, enfim, aí vai. Então, assim, o fato é que a gente tem percebido, como eu disse a vocês, eu venho falar aqui não como especialista em métodos de custeio, gestão de custo, enfim, mas como alguém que sofre com isso, né? Porque a gente puxa, será que essa avaliação está correta? E, muito frequentemente, o método não está adequado, né? Então, vamos fazer uma comparaçãozinha. Normalmente, gente, os métodos de custeio que a gente chama de tradicionais, eles têm um propósito específico,
que é diferente do que a gente pretende aqui discutir. O propósito é fazer controle financeiro, é a contabilidade financeira, que tem alguns objetivos específicos aqui. Por exemplo, tipicamente, a contabilidade financeira, né, a qual está associada os métodos tradicionais, para prestar contas para a Receita Federal, Receita Estadual, para as entidades fiscalizadoras. Então, eu preciso prestar conta. Então, a contabilidade financeira tem esse propósito. Parte do princípio de não se mexe, né, não mexe nos números, não mexe na condição, manutenção do estado atual, né? Não tenha embutido aqui, não. Olha, não, dinâmica, vamos. Hoje é hoje, amanhã é diferente, porque a gente tem um alvo diferente amanhã. Não, isso aqui é estável e assim tem que ser. A manutenção do status quo, né? Ele é aplicado para demonstração de resultados, traz muito frequentemente a auditoria externa, independente, voltada ao mercado de capitais. É tudo né, para prestar contas, segue critérios padronizados no mais alto grau. Isso é definido, por exemplo, muito frequentemente nessa linha. Contabilidade financeira é definida por regras definidas por exemplo, né, no Ministério da Fazenda, Receita Federal, Receita Estadual. É isso que eu quero dizer com critérios padronizados. Geralmente não é apropriado para suportar, para apoiar tomada de decisão. E ela é obrigatória. As empresas têm que se dobrar. Agora recentemente, né, foi abolida a ideia de publicar, né, o balanço, né, nos meios de circulação, porque antes era obrigatório, agora eu acho que caiu isso, né, de publicar o balanço. Né, é esse o balanço aí, é esse o propósito. A contabilidade financeira serve esse propósito. Não é isso que a gente precisa. Aliás, está faltando. O que a gente quer é uma contabilidade gerencial, para efeito de controle e tomada de decisão. Então, por exemplo, o que eu quero com essa abordagem, né, com a contabilidade gerencial? Eu quero apoio aos controles, aos mecanismos de controle, né, da operação. Eu quero suporte para tomar de decisão. Suporte na linguagem financeira para tomar de decisão. O que eu quero com o controle? Eu quero fornecer dados, padrões, orçamentos, previsões. Eu quero acompanhar o desempenho, né, da minha operação a partir de informação viva, dados reais, não estimados, não de bancos de dados eventualmente obsoletos. Eu quero informação para decisão sobre introdução de novos produtos, de alteração de mix de produção, de portfólio, se eu faço em casa ou se eu compro fora. Então, e aí aparecem alternativas, né, nessa linha, né? O ABC, né, o ABC, que é o custeio por atividade, baseado em atividade, o Activity Based Costing, é o casco ABC. É mais novo, já tem algumas décadas, mas é mais novo, Target Costing e tem alguns outros. Né? Então, é o que eu disse para vocês, se a gente quer mergulhar nessas alternativas, a gente vai ter que chamar os universitários. Né? Eu quero dar o pano de fundo para todos vocês. Então, é isso. Né? O que a gente quer é algo nesta linha, contabilidade gerencial para efeito de controle do dia a dia, rotineiro, que acompanha a dinâmica das coisas e nos suporte de decisão, né? Por ajuste e mudança de rumo. Então, é isso que eu quero. Para isso, eu preciso enxergar e, fundamentalmente, estar preocupado com entender onde é que está a origem dos custos e poder fazer a medição, né, desses custos, mas olhando para a origem deles. Por quê? Porque eu preciso, entendo esse entendimento, eu vou aplicar um esforço, recurso para redução desses custos, né, até que eu atinja, e além disso, mas com vias a atingir o custo-alvo. Está definido já. Ou seja, não é gratuito, não é uma luta Kaizen por Kaizen. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo específico, né, em termos de custo, olhando para custo, e eu faço o esforço de identificar a origem desses custos, seguramente associada à perda, à ocorrência de perdas, e aí defino qual é o gap, e aí eu vou atrás de fechar esse gap via Kaizen. É isso. Né? Então, é um processo que determina o custo-alvo, né, a partir, né, de estimativa, né, estimativas, e atingir através da engenharia de valor ou outra técnica para redução de custo. Quais são os princípios, né, desse modelo, né, de contabilidade gerencial? Custeio, né, métodos de custeio para essa finalidade. O foco é no cliente. Então, eu tenho que, aquele slide lá que mostra isso, tem que estar sempre presente. Né? Então, foco é no cliente.
E, sendo assim, a segunda linha que aparece, o custo é ditado pelo preço, porque é lá que vem. Se aquele exemplo do médico é 100, é 100, porque o mercado diz, o cliente diz para a gente que é isso que ele está disposto a pagar para que eu tenha espaço no mercado, né, eventualmente já povoado de outros competidores, para vender os meus 5.000 que eu projetei vender, possível vender. Então, é o cliente que determina, é ditado todo o esforço, o custo que eu vou perseguir é ditado pelo preço, que é exógeno. O custo é determinado já na fase de projeto. Não adianta eu botar em linha, bom, agora vamos começar com os kaizens, né, gente, fazer as melhorias. Já é too late, tarde demais. Eu tenho que começar com esse esforço lá na fase inicial de desenvolvimento de produto, né? Concepção de ideia, conversão disso, materialização da ideia, do conceito. O envolvimento da empresa como um todo é multidisciplinar. Gestão de custos, o target costing, ele é multifuncional ou multidisciplinar, se quiser. Mas à frente eu acho que eu exploro um pouquinho mais isso. Então não é da área financeira, não é da pessoal de custeio, não é do pessoal que faz apontamentos para efeito, né, de monitoramento, não é. Assim, isso é uma função relevante e importante, mas é um compromisso, é um processo no qual interagem várias funções, vocês vão ver a respeito. E a depender, inclusive, da altura, né, do estágio de vida desse produto, enquanto durar. Orientado para o custo, como já me antecipei, orientado para o custo ao longo do ciclo de vida desse produto, enquanto ele estiver vivo, desde a concepção dele até a morte dele, até a exclusão dele do portfólio. Esse modelo tem que estar vigindo, esse processo tem que estar suportando, né, a existência desse produto, né? E o envolvimento da cadeia de valor. Não é à toa que a gente vê um esforço, claro, quando a gente fala de envolvimento de cadeia de valor, em gestão de custo, a gente vê com mais frequência os exemplos vindos da Toyota. Mas é isso, porque a Toyota explode na análise de custo, a origem dos custos, explode os componentes, faz análise, mergulha, o drill down de custo, oportunidades, e puxa vida, mas a gente tem oportunidade nesse componente. A propósito, na decisão de make or buy, nós decidimos comprar e não fazer interno. Então, vamos lá, convidar o nosso parceiro, o nosso fornecedor, para drill down e enxergar as oportunidades, né, de reduzir custo lá, porque é lá que agora está morando a oportunidade. Vocês me entenderam? Está conectado, né? Bom, se a gente quiser exemplificar ou esquematizar, né, como é que o target costing funciona, esse é um modelo geral, simplificado, claro, ele determina o custo, o lucro-alvo. Lembra aquele exemplo numérico? 100 é o preço, 20 é o lucro, que cada uma das 5.000 canetinhas tem que dar, 20 é o lucro, então eu tenho que produzir a 80. Então, se eu tenho que determinar qual é o lucro-alvo, aqueles 20. Por que não? Cadê o preço? O preço é exógeno. Não está, né, não tá dentro desse escopo. Eu não posso determinar preço aqui. O mercado, isso é algo que vem a partir, claro, de um processo, outro processo importante, né, de investigação, de captura, mas ele é dado. Entrou aqui, ele é dado. Então, e aí começa o processo. Em função disso, eu faço um esforço para identificar, naquilo que eu comentei, né, bem simplificadamente, quanto é que tem que dar de lucro cada unidade se eu vender 5.000? E o preço que o mercado vai pagar é de 100. Tem que dar 20. Bom, ok, 100 menos 20, que é o meu lucro-alvo. Então, está definido o custo-alvo. Target cost, 80. Bom, aí eu vou, drill down, análise, engenharia de valor. Onde é que estão os componentes de custo? Onde é que estão as oportunidades, né, as perdas? O que pode ser feito? Aí eu determino o custo estimado. Determinei o custo estimado. Se esse custo estimado atingir o alvo, segue em frente. Toma a decisão de avançar e aprovar o projeto, aprovar a posta em marcha, e aí eu libero para a produção. Aí, bom, libero para a linha, libero para a fabricação, e aí começa o esforço de configuração, né, de recursos para manufatura, para produção e partida, né? Agora, se não atingiu, não deu. É 80, o custo estimado que apareceu, porque ainda não nasceu, o produto não nasceu ainda, ele está na fase, né, de tudo estimativas. Ele não é físico ainda, não existe ainda que eu tenha mockup, protótipos e tudo mais, mas ele ainda não está em produção.
porque o verdadeiro custo vai emergir, vai sair depois que ele está em produção e sofrer e enfrentar as restrições do dia a dia. Eficiência de linha, perda, né, por defeito, retrabalho, são questões que vão afetar o custo real. Por enquanto, estou na esfera, no âmbito das estimativas. Mas é preciso fazer essa avaliação. Tem um custo, o custo-alvo, faço a engenharia de valor e determino o custo estimado. Quanto é que vai dar? Puxa vida, aqui está informando a gente que vai dar 90. 90 não dá. Não pode liberar para a produção. Porque nós vamos entrar em nível de margem que não vai permitir, vai derrubar o nosso resultado no final do exercício. Então, volta. Mais esforço, mais esforço. Vocês estão entendendo que aqui está acontecendo, ainda na fase de desenvolvimento, Kaizen, Kaizen, Kaizen. Não no físico, mas, né, na concepção, nas estimativas, no que resulta em estimativas, né, de custo. Ok? E aí, chegou nos 80, aí libera produção e agora vamos acompanhar uma outra fase. Então, é assim, né? São fases ao longo do ciclo. Isso vai aparecer logo mais à frente. Aqui. É isso aqui que eu quis dizer, ó, gente. Esse processo se desdobrando, se manifestando ao longo da vida. Então, a gente pode, de forma bem geral, estabelecer assim, vou enxergar, simplificadamente, que ao longo da vida do produto, a gente tem a fase de planejamento, que é tipicamente do conceito, está ali embaixo, né? Bem abaixo para vocês me acompanharem, do conceito ao lançamento do produto, e aí eu desenvolvo os fluxos de valor, eu estou idealizando, desenvolvendo. Então, do conceito ao lançamento, é a fase de desenvolvimento de produto, né? Planejamento. E aí, o que eu faço? Eu tenho definido, já está definido, venho com preço. Esse é o preço competitivo. Bom, eu faço as minhas estimativas, primeiro custo estimado, pá! Vamos usar aquele exemplo numérico, eu gosto de exemplo numérico, facilita bastante. Preço era 100. Primeiro custo estimado. Deu 98. Cara, volta naquele... Volta... Atingiu o alvo? Não, volta. Kaizen no nível ainda do projeto, né, do produto. Pum! Custo-alvo. Atingiu? Não, volta. Então, chegou no custo-alvo 1. Este custo-alvo 1 me habilita para liberar para a próxima fase, que é a posta em produção. Então, aí começa aquela linha que divide ali a fase de planejamento de estabilização, divide a parte... vamos dizer assim, conceitual ainda de produto fora de linha de produção para posta em marcha, né? Está em produção, entrou em linha. E aí começa, então, a primeira fase da produção desse produto, um serviço, isso aplica para qualquer situação, que a gente chama de estabilização, onde aquele custo alvo liberado, né? Estimado e liberado na fase de final de desenvolvimento de produto, ele é o ponto de partida. E aí eu começo a fazer os meus esforços de Kaizen, Kaizen, Kaizen. E aí, né, lembra daquele gráficozinho, né? O preço de venda vai caindo. E eu preciso fazer com que o custo de fabricação caia também mais aceleradamente. É isso que está acontecendo aqui. Então, ao longo da vida do produto, na fase de estabilização, eu vou me assegurar, na fase de estabilização, vocês viram ali, ó, aquela a terceira coluninha, né, da esquerda para a direita, primeira coluninha ali na fase de planejamento, depois lucro, nós temos o custo-alvo 1, custo estimado, custo-alvo 1, custo-alvo 2. Custo-alvo 2, isso quer dizer, eu consigo liberar para a produção. Eu vou fazer um esforço brutal aqui na fase de estabilização para garantir que o custo real, porque esse custo-alvo 2, né, que entrou para a produção, é estimativa, gente. Então, o que é o esforço de estabilização? Que o custo real, o verdadeiro custo, ele seja próximo, igual ao estimado. Entenderam? Essa é a grande preocupação da estabilização. Feito isso, estabilização nesse sentido, né? O custo real. Porque agora as surpresas que eu não tinha antes na fase de projeto começam a se manifestar. Linha que para, nível de eficiência diferente daquele que eu estimei, nível de perda diferente daquele, maior do que aquele que eu estimei, coisas do gênero, do mundo real, que começam a se manifestar e afetar custo. Então, eu preciso neutralizar isso, garantir que eu evolua e eu ramp up, a curva de aprendizagem, de posta em marcha do produto, ela tenha condição de boa partida.
Isso é o que acontece na fase de estabilização e depois nós entramos na fase de melhoria. Eu vou comentar cada um desses, me antecipei, me emociono e antecipo as coisas, porque cada um disso tem um slidezinho mais à frente que ajuda a ilustrar. Então, nessa primeira fase de planejamento, gente, o que acontece, né? Então, nessa primeira fase, na verdade, nesse estágio de desenvolvimento, né, de produto, de processo, determina grande parte dos custos. Assim, é lá que nasce o custo. Uma vez que você gerencia bem, entende bem isso, aplica bem a lógica, né, do target costing, já lá, as chances, as probabilidades são altíssimas de você entrar em regime com ele em produção, atendendo, né, os teus objetivos, né, de custo e o lucro. Uma vez que você negligencia e acha que isso é preocupação só a partir da posta em marcha, quando bota em produção, aí o risco é enorme de você viabilizar, de você pôr em linha um produto que não é viável ou que está em condição desfavorável, né? Vai estar fora de sintonia com aquelas projeções do negócio, né? De lucratividade, enfim. Então, o estágio de desenvolvimento de produto determina grande parte dos custos efetivos. E aí, essas economias, nessa fase, na fase de desenvolvimento ainda, né? Naquele vamos voltar aqui, né? Isso aqui, ó, nesse primeiro bloco aqui, planejamento, todo se eu vou evoluindo, né? Em relação ao custo estimado, esforço, custo-alvo 1, mais custo-alvo, custo-alvo 2. Isso aqui, esse custo-alvo 2 é o que vai me garantir boa partida na hora da pós-temática, colocar em linha o meu produto, né? E aí, por isso que eu digo que essas economias, né, essa redução que eu obtenho na fase ainda de estimativas, fase de planejamento, determina né, a boa sequência a partir daí, ou seja, esses benefícios vão se manifestar ao longo de todo o ciclo de vida. E aí, mas o problema é o seguinte, que há pouca noção, pouca consciência sobre essa implicação de custos lá no planejamento ao longo, né, depois de posto em produção e ao longo de toda a vida do produto, né? As informações nessa fase de planejamento, elas são escassas, são complexas, às vezes não são confiáveis, e aí mais atenção é requerida. Mais atenção é requerida para, né, para condução dessa fase, né? Porque o risco, você está trabalhando com estimativas, em grosso modo, né? Então, você tem que fazer um esforço grande para a acurácia, né, dos dados, das informações, né? O resultado típico, quando se descuida disso, é partir do lançamento do produto em condição desfavorável, ou seja, aquele teu custo alvo 2, ele não vai ser sustentado, ou ele, de fato, no custo real, não vai estar distante disso. Você já parte perdendo dinheiro, já parte em condição desfavorável, é isso que eu quero dizer, né? Então, no planejamento do custo, o que eu tenho que fazer nessa fase, né? Identificar as condições com precisão, né? Qual é o preço? São os volumes. É 5 mil mesmo, eu tenho falado da canetinha, né? 5 mil, é 5 mil. Quais são os investimentos, né, que vão suportar esse lançamento desse produto? O que vai implicar? Determinar o custo, o lucro-alvo é 20 e o custo-alvo é os 80. Eu estou me acordando daquele exemplo numérico, né, lá dos slides anteriores. Envolver simultaneamente engenharia de produtos, engenharia de processo, compras, marketing, vendas, logística, contabilidade, finanças, controles, supply chain. Isso é um esforço, como eu falei, é multidisciplinar a gestão de custos. Os objetivos, o objetivo é a engenharia de valor para atingir o custo-alvo. Eu não vou. Tem um exemplo bacana que é o da Lexus, talvez, se você tiver interesse, eu não vou me ater aqui, porque são 7 e 8, eu enlouqueço, eu não quero atrasar. Mas é um exemplo super legal de um lançamento, né, de um produto que impôs restrições impensáveis, inimagináveis. Quando a Toyota decidiu entrar no nicho de automóveis de luxo, alto desempenho, ela foi enfrentar BMW, Mercedes e Audi, só para citar 3. E aí ela entrou com o Lexus. Quando entrou em 1989, ele começou o projeto em 83. 89, quando começou, foi lançado, já surpreendeu. Poucos anos depois já passou, era o carro mais vendido. E ainda é nos Estados Unidos, o automóvel nessa categoria mais vendido nos Estados Unidos. Enfim, muito por força desse rigor, né, já na fase de desenvolvimento de produto. Em aspectos
em diversos fatores competitivos, mas, sobretudo, no fator competitivo custo. Não porque ela queria competir em preço, mas é que o nível, o patamar diferente, elevadíssimo, diferenciado no desempenho de vários outros fatores competitivos, implicava, no primeiro momento, em custos maiores. Isso foi o trade-off. Mas não, isso é impossível. Não é? A partir dessa gestão é que se percebeu a necessidade de trabalhar em outros patamares, né? De forma que o desempenho elevadíssimo, por exemplo, em qualidade, em conforto, segurança, nível de ruído, economia, consumo de combustível, elevadíssimos, não implicassem, que era o senso comum à época, em custos elevados. Não, ele não ia tender a atingir o objetivo de o mercado vai pagar tantos milhares de dólares por esse, nada mais. Não adianta, senão nós não entramos ombro a ombro com BMW, Mercedes e Audi, ok? Mas esse é um caso bacana, até cheio de artigos. Entrem no Google, caso Lexus. Ixi, Maria, é muito bacana, vale muito a pena. Vale muito a pena ver, né? E o papel do Ichiro Suzuki, né? Que foi o engenheiro-chefe, líder dessa empreitada, chamavam de projeto Círculo F dentro da Toyota. Bom, enfim, isso é outro papo. E a estabilização, o que é feito? Como eu comentei, né? É a fase de conexão entre o desenvolvimento e a produção, é o início das operações. Então, é agora passar de estimativa para o custo real. É uma etapa crítica que muito frequentemente não recebe atenção, a posta em marcha, o alvo, a atenção toda é para estabilização de linha, de recursos de apoio, e eu esqueço de fazer a gestão, né, dos custos reflexo disso para custo do produto. E é o momento em que os custos podem fugir do controle, porque é o primeiro momento em que o custo real se manifesta. Por enquanto, ele era, até então, era só custo estimado. Se deixar sozinho, né, se não houver um monitoramento ferrenho, estrito aqui, os custos disparam, e aí o custo-alvo e o custo real se descolam, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso implementar o custo-alvo, eu preciso monitorar e zerar o gap, e vou monitorando recorrentemente, diariamente, como é que eu estou em termos de distância, eventual distância, gap entre custo real e custo-alvo, e atuar. Manter aquele envolvimento que nasceu lá, manter o envolvimento de engenharia, produto, produção, compra, todas, aquela time multifuncional. Por que eu quero? Qual é o objetivo aqui? Que é garantir a viabilidade do custo-alvo planejado. Eu tenho que garantir, por isso que a gente chama de estabilização. Eu tenho que garantir. Não é esforço para estar reduzindo nada, é garantir que o real seja o custo-alvo. Custo-alvo estimado seja atingido nessa primeira fase. E aí depois melhoria. Opa, agora sim, estabilizei, consegui viabilizar o custo-alvo, estou em 80, agora eu começo com os esforços para aquela curva, ela tem que ser, né, decrescente, eu tenho que ir reduzindo o custo mais aceleradamente do que redução do preço, na medida que o produto está avançando no seu ciclo de vida. Então, aqui eu entro com a etapa de análise de valor. Aí eu, de novo, ainda, o envolvimento continuado, né, de todo esse time multifuncional. Nessa etapa, né, de melhoria, o objetivo é atingir novos custos-alvo. Então, eu defino novo patamar, nova fronteira para o custo-alvo, como está posto no slide, aqui, ó, custo-alvo 2, que eu garantia, o custo real, ele foi garantido, né, na fase de estabilização. Agora eu vou para custo-alvo 3, Kaizen. Cheguei lá, mais, né, a 13 de melhoria, mais um objetivo de redução adicional. Custo-alvo 4, custo-alvo 5, e aí, enquanto o produto permanecer no meu portfólio, esse esforço é contínuo. E aí é o nosso clássico, né? Aqui a linha azulzinha ali, clássica, né? O Kaizen com padrão, né? Com padronização, né? Então, eu estabilizo, padronizo, vou pegar aquele primeiro círculozinho, né, do PDCA ali, ó. Eu estabilizei, padronizei, o que eu faço agora? Naquele primeiro círculozinho ali. PDCA, eu vou planejar o processo de transformação para o novo custo-alvo. Faço o Kaizen,
Aqui nessa linha, a linha vertical é desempenho, melhoria de desempenho. Né? Se fosse custo, deveria ser o contrário, redução. Né? Mas aqui é melhoria de desempenho. Então, eu planejo a melhoria de desempenho, esforço, vou subindo a rampa, né? Com melhoria do desempenho, Kaizen, Kaizen, Kaizen. Cheguei no custo-alvo, eu cheguei lá, estabilizo, padronizo, por isso é SDCA agora, né? Padronizo, estabilizo, padronizo, de novo, um novo custo-alvo, PDCA de novo, a 3 de melhoria. É isso aí. Então, o que acontece? Se eu jogar um sobre o outro, aquela curvinha, a lógica do PDCA, né? A lógica do Kaizen mais PDCA é o que aparece ali. Ó. PDCA, Kaizen, estabilização, padronização, o SDCA, né? SDCA. PDCA, Kaizen, estabilização, SDCA. PDCA, Kaizen, estabilização, SDCA. PDCA, Kaizen, estabilização, SDCA. É isso que eu vou fazer aqui nessa fase de melhoria. Então, eu vou sempre programar, né? Novo patamar e PDCA, Kaizen, estabilização, SDCA, PDCA. Tá claro isso, gente? Você só está relacionando, né, com a lógica, né, do Kaizen, PDCA. Kaizen, PDCA, SDCA. Ok? É isso, é aqui que se encaixam as coisas. Né? E aí, trazendo, né, para o dia a dia, isso aqui os amigos estão cansados, né, de ver, enfim, isso é um exemplo simplificado de um mapa de fluxo de valor qualquer, é R$1. E aí, o que a gente extraiu daqui? Extraiu que o lead time total é de 26 dias, para manufaturar 5, agrega valor apenas menos de 2 horas. 2% de índice de agregação de valor. Isso é relevante e isso me remete a uma dimensão super importante, né, que é a agilidade de entrega, lead time. Então, eu vou olhar para o tempo de tolerância do cliente versus o tempo de atendimento do pedido, essa é a luta. Né? Isso me traz elementos para lutar na melhoria de um fator competitivo, que é a agilidade de entrega. Mas eu daqui extraio muito mais do que isso. No que diz respeito a esse fator competitivo que é hoje alvo da nossa conversa, custo, preço competitivo, portanto, custo, o que eu extraio daqui? Vamos ver. Se eu olho para esse mapa, eu faço uma análise de oportunidades, perdas presentes, eu vou por isso aqui. Poderia ser hipotético, não é porque é real, é um mapa real, mas aí eu percebi, lead time de manufatura é longo e altamente variável. Existem altos níveis de estoque em processo. Bom, prova disso é que o lead time total é de 26 dias, gente, 26 dias para manufaturar 5 dias. E olha só, 5 dias para manufaturar, sendo que eu demoro 2 horas para agregar valor. Então, altos níveis de estoque em processo. O que mais? Altos níveis de perda por defeito e retrabalho. O que mais? Alto nível de perda por movimentação e transporte. O deslocamento do material para lá e para cá. O deslocamento de pessoas, movimentadores, recursos, empilhadeira, carrinho, trolley. O que mais? Risco de atraso na entrega dos pedidos. O que mais? Precária gestão de materiais, posição mal definida, posição dos estoques, dimensão dos estoques, monitoramento de consumo, de reposição, tudo isso mal definido. Baixo nível de eficiência de mão de obra. Então, assim, aqui eu extraio muita coisa. Eu falei, né? O mapa do fluxo de valor nos dá inputs muito relevantes para atuar sobre aspectos que podem melhorar, devem melhorar, um fator competitivo que é a agilidade na entrega, redução do lead time. Né? Mas eu também extraio daqui muito input para atuar no fator competitivo, preço, custo. Né? E tem mais, alto nível de estoque de produto acabado, enfim. Então, eu vou trazer para cá aqueles que estão ali elencados. Aquilo que, essa listinha é aquilo que está nos balãozinhos ali. Baixa eficiência de mão de obra direta, alto nível de perda por defeito e retrabalho, alto índice de evolução de produto, alto índice de perda por movimentação, alto nível de estoque em processo, de produto acabado, está tudo aqui. Aí o que eu preciso relacionar? Eu não estou falando que essa análise me ajuda a enxergar oportunidades para melhorar a agilidade, reduzir lead time, mas ele também me dá inputs para impacto em custo. Lá embaixo desse slide está aparecendo ali. Custo é bem simplificado, né, gente? Custo de fabricação é essencialmente, mais amplo, mas eu posso botar 3 caixinhas. É custo de mão de obra, é custo de... desculpa ali, MO, deveria ter sido MA, MT ou MAT. É custo de material, desculpem, né? Ali aparece custo de fabricação, MO. Aquilo é material, custo de mão de obra direta,
E o DGF, todas as outras despesas. Né? O que é o DGF ou CIF? Custo indireto de fabricação. Despesas diretas de fabricação ou custos indiretos de fabricação, que é o terceiro componente. Esse custo indireto é energia, serviços, depreciação, manutenção, que são rateados. Ok? Só para a gente se situar nessa linguagem, né? Então é isso. Custo de fabricação, o custo-alvo, aquele que eu quero, os 80 que eu quero buscar, eu vou observar onde é que eles estão, as oportunidades, como é que ele está distribuindo esses 80. Mão de obra, matéria-prima e o DGF. Então eu vou ter que olhar para isso e fazer o drill down. E aí, baixa eficiência de mão de obra, onde é que ele impacta? Custo direto de fabricação, está ali, é o segundo componente ali, olha lá embaixo, segundo componente, MOD. Então ele impacta no custo direto de fabricação. Alto índice de perda por defeito de retrabalho, custo direto de fabricação, material. Alto índice de evolução de problema, custo direto de fabricação, material. Alto índice de perda de movimentação, custo direto, recursos para movimentação, movimentadores, logística. Alto nível de estoque em processo, custo de capital de giro, custo financeiro, para manter o meu negócio rodando, botei capital de giro preso em inventário. Alto nível de produto, de estoque PA, também custo de capital de giro, financeiro, capital de giro que eu empatei para manter estoque. E mais, eventualmente, DGF também, porque eu posso ter associado aí áreas e recursos para estocagem. Isso está na depreciação, serviços, aluguel, manutenção. Então, impacta em DGF também. E aí vai, né, gente? Lead time manufacture longo, capital de giro, enfim, aí vai. Alguns, eu até botei isso aqui, ó, alguns deles diretamente, nós setinhos diretamente você enxerga a relação. Outros, não necessariamente, porque impactam no outro fator competitivo, num outro fator competitivo, como a agilidade. Então, gente, é isso aí. O que eu tinha para trazer para vocês era isso, né? Então, só para voltar, deixa eu voltar rapidamente para... É isso aqui, gente. Esta é a expressão, é aquele diagrama de fluxo, né? De blocos, um fluxogramazinho. Um fluxograma, eu mostrei como é que funciona o target costing, mas ele é ao longo do ciclo de vida do produto, é assim que ele tem que se manifestar. E aí, na real, é isso que a gente tem que enxergar em termos de custo, né? Em termos de gestão de custo. E aí, o que eu gosto de dizer, eu disse isso aqui, esta é uma das oportunidades que eu tenho de lidar com esse tema. Eu fui convidado 4 anos atrás para falar no CINEP, um congresso que aconteceu lá em Recife. Eu disse para eles, eu trouxe de lá dessa apresentação, aliás, está na área de download, está essa apresentação também. De nada adianta aplicar as mais acuradas estimativas ou ter alcance aos melhores recursos de planejamento e sistemas de gestão de custo, se a gente não é capaz de enxergar as perdas e combater elas diária e continuamente. Enxergar as perdas em termos de custo, vocês viram aquele exemplo, o pão queijo queijo, o mapa do fluxo de valor, as oportunidades de traduzir isso em termos de impacto em custo. É isso, gente. Mas não adianta você ter um sistema robusto e software para gestão se eu não estou linkando com o mundo real. E eu gosto muito eu disse isso pretensiosamente, mas o que eu gosto mesmo é de ouvir a repetição do que o ONU Ciência já disse para a gente. Para mim, ele diz assim, para mim, custo existe para ser reduzido, não calculado. Pá! Na veia, né? Somente a fábrica pode cortar custo. Está falando da fábrica de produto, né? Somente a fábrica pode cortar custo. Área financeira, ninguém pode cortar custo. É a fábrica. E custo, a propósito, é para ser reduzido. Não esforço para calcular. A gente tem que ter sempre em mente, isso eu digo agora para vocês, sempre em mente, no entanto, né, que preço é um dos fatores competitivos. Custo e o lucro associado, né, que é o controle do custo, é um caminho para a lucratividade. Então, custo é uma das medidas do negócio. Então, obviamente que isso é sempre um modelo complexo de gestão. O mundo é complexo e, portanto, a gente não pode estar negligenciando os outros fatores competitivos, né, as outras medidas de desempenho do negócio. Mas essa é uma abordagem que nos permite tomar conta de um fator competitivo importante, que é preço, e de uma medida de desempenho importante, que é custo ou lucro, que eu percebo. Né? Gente, era isso. Eu passei, né, do que eu pretendia bem. Os 45 minutos que eu queria me ater falando, longe, são 7h24. Que horas nós começamos, Louro San? Nós começamos
Aproximadamente 18h05, 18h10, Guinaldo. Estamos com 1h13 de exposição do assunto. 73 minutos. Eu fui bem além. Bom, mas eu espero, e nós temos uma parcela grande aí daqueles que entraram, ainda permanecem conosco, tomara, Sim. Não sei como é que estão aí as manifestações dos nossos colegas, tomara que tenha satisfeito, né, a curiosidade inicial. Eu disse a vocês, não vim falar de métodos, gostei de falar do modelo geral, né, da abordagem geral, do mindset, né, olhando para gestão de custos. Né? Tomara que tenha feito sentido a todos os amigos. Guinato-san, nós temos algumas manifestações aqui. Eu vou só lembrar aos colegas que não vão poder ficar conosco nesse momento, para depois irem até o nosso site para poderem baixar o material na seção de downloads, não só o material dessa live aqui, mas das outras anteriores também, fazer o cadastro lá e poder baixar os papers, os materiais que estão lá. O José Camilo Guinato-san, ele te dá um recado aqui que faz votos que nós permanecemos com as lives, mesmo pós-pandemia, tá? Legal, Camilo. Ele pede para você falar um pouquinho aqui sobre a correlação entre Target Costing e Set-Based Design. Desculpa, eu perdi assim. Ele pede para que você fale um pouquinho sobre a correlação entre Target Costing e Set-Based Design. Eu gostaria muito de poder... É o Camilo San, né? Camilo San, eu gostaria muito de poder abordar, mas foge ao meu alcance. Eu gostaria de apontar aquilo que eu comentei no início. Eu falei de que os especialistas em método de custeio, Kliman e Claudio Miller, aqui é Márcia Chevestre. Nós vamos ter que trazer mais, porque eu pouco domínio tenho sobre as abordagens típicas, né, de desenvolvimento de produto, e é o caso. Então, eu não consigo te responder, pelo menos não consigo enriquecer o entendimento que você provavelmente já tem a respeito. Eu lamento muitíssimo, mas eu vou pesquisar, sim. Eu vou pesquisar para eventual. A propósito, nós temos, né, o Camilo San, ele obviamente, como para ingressar, né, nessa sala, sim, deixou registrado o e-mail dele. Eu vou fazer isso, eu vou dar uma pesquisada rápida, tenho certeza que chamando pedindo auxílio aos universitários, eu trago essas considerações, não sei se resposta, mas alguma consideração a respeito. Então, Target Costing versus... Me ajuda aí. É o Set-Based Design. Excelente. Eu prometo que eu dou retorno, sim. Camilo San. Guinato-san, o nosso amigo Leandro, ele fala como tratar o custo-alvo não alcançado na etapa de desenvolvimento do produto. E se você poderia citar algumas ferramentas para poder tratar isso. Excelente. Assim, na verdade, o tratamento... tá aqui, deixa eu passar aqui. O tratamento é nesse processo aqui, nesse loop aqui. Então, eu preciso, eu determinei o custo-alvo, faço a análise funcional, determino, estimo o custo a partir a resultado dessa análise. Essa distância me remete necessariamente ao loop. Então, é engenharia de valor, assim, não tem essa de, olha, não alcançou, portanto, vamos liberar e depois a gente... Não. É engenharia de valor. Então, eu preciso ser mais rigoroso, fazer um drill down mais profundo na engenharia de valor. Não tem mágica aqui. Esta é a abordagem. Caso contrário, se eu assim permitisse, né, sair a provar sem atingir o meu custo, o custo estimado atingir o custo-alvo, eu simplesmente não estou mais fazendo gestão a partir dessa abordagem. Eu preciso respeitar esse loop, né? Custo-alvo determinado, custo estimado a partir da engenharia de valor, bateu com o custo-alvo? Não bateu, está distante, volta. Então não tem mágica, este é o loop. Aí que é nisso que tem que confiar, no rigor na aplicação dessa abordagem. É isso. Leandro San, tomara que tenha feito sentido para você, mas é isso.
Ginato-san, o nosso colega, o Eduardo Vieira, ele fala para você, com essas linguagens distintas em contabilidade, como aproximar e mudar isso dentro das empresas? Aproximando com a área de controladoria, por exemplo? Que legal, fantástico. Gostei da tua colocação, Eduardo San. Eu vou falar dentro de um contexto assim que o momento da organização seja, por exemplo, né, melhorar o desempenho do negócio a partir da reformulação, reconfiguração, melhoria do modelo de gestão de operações à luz do Lean System. Então, quando esse processo da partida, desde o início, forma o time multifuncional. Ou seja, se você tem o processo está bem estruturado, você precisa, né, patrocínio da alta administração. Patrocínio da alta administração não é só do presidente, patrocínio da alta administração é representantes das funções do negócio, os mais altos representantes das funções do negócio. Dentre eles, o CFO. Então, faz toda a diferença do mundo quando você tem... E eu falo disso por experiência própria. Quando a gente tem um CFO embarcado, e por vezes a gente tem a sorte de ser chamado pelo CFO para promover uma mudança na organização, é a condição que você tem melhor chance de sucesso. Então, é aí que você sensibiliza e é aí que, de fato, você tem razão. O esforço que se apresenta daí para frente é uniformização de linguagem, a proposta de transformação tem que ser entendida e comprada por todas as funções. E as funções têm que enxergar ali na transformação. E tem que enxergar o papel, tem que enxergar que mudanças, né, no seu papel, na sua atuação, nos seus processos, tem que promover. Simples, eu ia dizer simples assim, não é simples, mas esse é o caminho. Ok, Eduardo San? Ginato-san, antes de fazer aqui a última pergunta aqui, que nós estamos já com 19h35, tem muita manifestação aqui, agradecendo muito a você, mandando vários abraços aqui, parabéns por mais uma live que foi bastante interessante. Nós vamos estar salvando esse chat aqui para depois você poder olhar com mais atenção aí a manifestação dos colegas, tá? E para a gente fechar aqui a sessão de perguntas e respostas aqui, Ginato-san, o nosso colega Cunha, ele está perguntando se você acha interessante usarmos a ferramenta de Cost Deployment do TPM e WCM para localizar as perdas e desperdícios dos custos. Não acho interessante, eu acho extraordinário. Eu diria assim, com toda tranquilidade, muito embora, como eu disse, não era a intenção estar abordando isso em profundidade, mas eu julgo que o maior conjunto de ferramentais, os mais robustos, focados em gestão de custo, estão exatamente no TPM e, obviamente, por conta de identidade, no WCM. Então, o pilar de custos é extraordinariamente bem estruturado. Eu gosto muito de trazer esse conjunto, né, essa abordagem do pilar de custos, de gestão de custos, a serviço, né, do target costing. Perfeito, Cunha, bem observado. E eu deveria ter feito essa menção, acabei, né, no acelerar das coisas, acabei deixando para trás. Mas bem observado, muito obrigado por lembrar. O pilar gestão de custos, pilar custos, o WCM e o TPM, oferecem um conjunto de recursos super importantes para suportar a abordagem, né, do target costing. Excelente. Ginato, o nosso colega Eduardo Vieira, eu acho que ele quer falar alguma coisa conosco aqui. Certo, Eduardo? Loro-san. Pois não? Loro-san, eu acho que por avançado da nossa hora aqui, a gente seleciona mais duas perguntinhas, porque eu não quero também massacrar a turma. São 7h30 passada. Aí, mas depois eu vou permanecer aqui no canal e aí, quem sabe, o Eduardo San possa, né, conversar, abrir aí
o microfone dele e a câmera e a gente conversar um pouquinho, não tem problema nenhum. Combinado. Mas eu queria, né, primeiro promover aí a uniformidade aí dos interesses, então seleciona mais com a anuência aí dos colegas que estão presentes, seleciona mais uma ou duas questões ou perguntas. Tem mais uma questão aqui, então, para a gente poder fechar. Alexa gostaria que comentasse um pouquinho sobre... Alexa, perfeito. Oi, Alexa. Comentar um pouquinho sobre a regra do custo unitário, né? Que o empresariado acha que quanto maior o lote, mais barato fica. Ela queria comentar um pouquinho sobre isso. Mas assim, não acha, não, é uma verdade, Alexa. Eu lamento dizer assim que é uma verdade. Eu não posso me estender aqui, mas é uma verdade, sim. Quanto maior o lote, mais barato fica o custo, mais baixo fica o custo unitário, é verdade. Por que isso? Porque essa é a lógica do lote econômico de fabricação. Ou seja, por que o lote econômico de fabricação dominou, né, o mindset? E assim, aí a gente simplifica e diz, produzir em grandes lotes é melhor. Por conta disso, porque assim, produzir em grandes lotes, frequentemente, para agregar valor, para passar pela fábrica, passar por diversos processos, vai enfrentar restrições. Vai enfrentar uma restrição, por exemplo, imaginem assim, uma prensa, tem que passar pela prensa. E eu quero produzir 10 mil peças mês. Todo dia eu quero produzir essa peça. Só que cada vez que eu produzo, e essa peça é compartilhada, cada vez que eu vou botar essa caneta em produção, é 2 horas de setup. Falta de flexibilidade, né, dessa prensa, né, então, 2 horas de setup. E aí, cara, como é que eu vou justificar? Por exemplo, eu queria fazer em pequenos lotes. Lote unitário, imagina se eu faço em lote unitário só para ir no exagero. Produzo uma, demora 10 segundos para produzir e demora 2 horas para o setup. Não dá, né? Essa peça vai sair uma fortuna. Então, esta é a lógica, é verdadeira essa lógica. E é isso que embasa, né, a lógica do lote econômico de fabricação, e isso é matemático, né? Até a gente depois, lembra, Louros, a gente estava construindo, né, exatamente a demonstração da curva, né, de lote econômico de fabricação e qual é o nosso papel. Por isso que a gente atua fortemente em TRF, troca rápida de ferramentas, né, quick changeover, para reduzir o tempo de setup para poder viabilizar lotes menores. Se você reduz o tempo de setup, você viabiliza lotes menores, porque aquela fração de máquina parada em setup, né, não é mais 2 horas, por exemplo, é 10 minutos. Opa, para aí. Antes eu queria produzir em lotes de 100, todos os dias, lotes de 100, estou chutando, né, os números, mas, 2 horas de máquina parada, eu vou botar 120 minutos em 100 peças, 1,2 minuto por peça de máquina parada é uma fortuna. Não dá. Eu vou ter que fazer em lote 1000. Não dá. Se calcula isso, né? O ponto de equilíbrio, lote econômico de fabricação. Assim, eu tenho que fazer em lote de 5.000. Agora, se eu derrubo isso para 10 minutos, 10 minutos? Então, eu estou falando em 600 segundos, em 100 peças? Peraí, 6 segundos de máquina para... já é o custo de fabricação, o custo-alvo, o target cost, tolera. Vamos fazer, agora sim, porque reduziu o tempo de setup. Tá, claro, então a lógica é essa. Então eu preciso ter noção por que eu faço setup, por que eu invisto hoje, amanhã, sempre, recorrentemente no esforço de melhoria contínua em cima de tempo de setup, né, redução de tempo de setup. Porque o efeito é esse. Eu posso reduzir este tempo que vai ter que ser rateado por cada unidade produzida. É isso. Tomara, Alexa, que tenha ficado claro, mas assim, não é uma crença equivocada ou crença gratuita, né, do empresariado ou dos gestores em relação à importância de lote econômico de fabricação. É por isso. Mas o lote econômico de fabricação, ele não é dado, ele não é é isso e é isso. Não. Se eu faço esforço de TRF, quick changeover, eu consigo impactar nele. Ok? É isso. Ok, Minato-san. A nossa audiência aqui... Pergunta aí para a Alexa se fez sentido aí, se ela ainda está nos acompanhando, se fez sentido aí, Alexa. Alexa, dá um sinal para nós aqui se
se tá tudo bem para você. E se não tiver ou quiser conversar mais um pouquinho, você pode ficar aí depois ao final aí que o Gnato pode conversar com você mais um pouco. Ah, não tem problema nenhum. Aliás, um prazer, uma satisfação enorme. Gnato-san, nós Isso, né? chegamos daqui ao final aqui, praticamente com a mesma audiência aí do início ao fim. Eu queria agradecer aí a todos os colegas que permaneceram conosco, que prestigiaram aí mais essa live, né? E para aguardar a próxima, né, Gnato-san? Vem coisa aí, gente. Se vocês estão realmente, genuinamente apreciando, né, os temas que a gente está trazendo, as discussões, tenho certeza que nós estamos fazendo nosso Kaizen também, né? Estou me esmerando, a turma da Alimenta está se esmerando em oferecer sempre mais e melhor, né? Sempre melhor. Então, eu tenho absoluta convicção. Nós vamos trazer de novo. Vocês lembram que nós trouxemos, em semanas passadas, uma live com o CEO da AVEX, um fornecedor da Toyota, live direto do Japão, 12 horas na frente, eles lá. Depois, antes disso, uma live, uma semana antes, a live com o diretor de consultoria da Hirayama, nosso parceiro, maior consultoria e gestão de operações no Japão, também para falar conosco, falou conosco a respeito de como é que estão as coisas, né? Enfim, as perspectivas, e a gente vai voltar a trazê-los nessas lives, considerações de temas importantes que estão acontecendo por lá, e vamos tratar de trazer eles para treinamento para nós, todos nós, né? Então, pode ter certeza que vem coisa muito legal por aí, ok, gente? Muito obrigado mais uma vez pelo prestígio, pela gentileza, né, de destinarem tempo precioso do tempo, né, de vocês para estar aqui conosco. Muito obrigado e a gente se mantém conectado. Não esqueça, né? Vai lá no site e se familiariza ou se atualiza das coisas que tem por lá, a página dos downloads que oferece esse material, e custeio por objetivo, target costing, tem uns papers bem legais lá. Ok, gente? Muito obrigado. Era isso aí. E obrigado aos amigos da Linway, Loro-san, sobretudo, meu host. Muito obrigado. Ok, Gnato. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite.